Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Bem-vindos em mais um estudo. Já estamos aqui a postos, hoje aqui com o Fábio, que é o nosso convidado. E já estamos esperando aí o retorno de vocês para nos falarem sobre o som, sobre a imagem, como podemos chegar melhor, né, na casa deles, para que vocês ouçam bem. E aí a pergunta, né, Fábio? Já prepararam os comentários? Pois é, já prepare as perguntas. As perguntas, muito interessante hoje, né? Como sempre, esse livro está ensinando para todos nós, médiuns, muitas coisas, né? Com certeza. Muitas atitudes, comportamentos que devemos ter e a gente muitas vezes não percebe, né, no dia a dia. Sim. Então, hoje o nosso programa vai ser Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. E nas instruções dos Espíritos, no item 7, o dever. No estudo da mediunidade, nós vamos ver o capítulo 14, no item 4, onde hoje começaremos a falar sobre os médiuns falantes. E no livro Os Mensageiros, o Fábio vai nos trazer... Capítulo 10, que é a experiência de Joel. Muito bem. Então, já estamos aqui aguardando para que possamos começar o nosso estudo dessa noite. Tudo bem para vocês? Podem nos dar um retorno? Ok? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão chegando agora. Bem-vindos aqui ao nosso estudo da mediunidade, onde hoje falaremos sobre o capítulo 17, no Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e nas instruções dos Espíritos, que nos traz sobre o dever. E no item de mediunidade, hoje nós falaremos do Livro dos Médiuns, o capítulo 14, item 4, que fala sobre os médiuns falantes. Hoje nós começaremos a falar um pouquinho sobre a psicofonia e falaremos em diversas aulas daqui para a gente. Hoje é só uma introdução. E aí, no livro Os Mensageiros, o Fábio vai nos trazer... Capítulo 10, que é a experiência de Joel. Muito bom. Então, vamos neste momento, unindo os nossos corações, nos projetando aqui para esta casa que nos recebe, sentindo a alegria de quando aqui chegamos, de quando abraçamos os amigos que agora estamos abraçando virtualmente, e que sentimos a presença amiga e o abraço da equipe espiritual que prepara este ambiente, este estudo, para chegar a todos nós. E assim, estendendo esse abraço carinhoso dos mentores aos nossos lares, vamos neste momento trazendo os nossos corações cheios de amor. E junto a Jesus, possamos rogar-lhe, Senhor, que se conosco nesta noite, que inspire o nosso querido Fábio nas mensagens que devemos aprender, que inspire os nossos corações para trazer a todos os que aqui estão conosco as lições da noite, e que cada coração possa estar aberto para receber as mensagens do seu Evangelho Redentor. E assim, Mestre amado, te rogamos que nos leve até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de
todo o mal. Que assim seja. Então, começando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede perfeitos, no item 7, o dever. Este capítulo nos traz todas as instruções para nós que somos médiuns e faz uma ligação com o capítulo de hoje, não é, Fábio? Sim, sim, perfeito. Então, vamos tentar entender um pouquinho do que Lázaro nos trouxe para este assunto. Ele diz o seguinte: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida, encontrando-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, que adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde ele acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judicialmente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais elevadas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever não porque ele preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma
das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita o esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Emocionante, né? Quando a gente começa a ver um pouquinho de todo esse ensinamento junto com os estudos que nós vamos fazendo, né, Fábio? Então, agora nós vamos passar para a segunda parte, que é o estudo da mediunidade. Então, vamos falar hoje sobre os médiuns falantes, sobre a psicofonia. Hoje nós faremos só uma introdução do assunto, que será tratado em 4 estudos que faremos a seguir. Então, só lembrando, Kardec, o espírito comunicante se serve dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium. E cada médium tem uma faculdade, um dom específico que ele já traz quando ele reencarna, para que este órgão seja o receptor destas mensagens. Então, ele fala o seguinte, que o espírito se serve das mãos do médium, como nós vimos na psicografia. Se serve dos ouvidos, da audiência, quando nós vimos lá, quando falamos de médiuns auditivos. E se serve das cordas vocais na psicofonia. Então, a psicofonia, ou os médiuns falantes, eles têm essa aptidão mediúnica, que é para trazer a comunicação oral dos espíritos. E aí Kardec nos faz uma diferença com os médiuns audientes, né? Os médiuns audientes, eles ouvem e eles servem de intérprete numa comunicação. Então, aqui é diferente, não são assim que os médiuns falantes observam esta comunicação. Eles realmente ouvem isso daí, eles sentem e transmitem pelos órgãos correspondentes das cordas vocais. Então, os médiuns falantes, na maioria das vezes, eles não ouvem nada. Os espíritos agem sobre os órgãos vocais. Então, os audientes ouvem e os falantes não ouvem nada. E eles agem como se eles agiam sobre as mãos do médium. Da mesma forma que o médium escrevia, o médium, neste caso, ele vai trazer o som, ele vai falar a voz. Então, o médium falante, em geral, ele se exprime sem ter a perfeita consciência daquilo que ele está trazendo, daquela comunicação que ele está trazendo. E ele também, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem o conhecimento do que ele diz. E quase sempre, quando é utilizado este meio de comunicação por médiuns falantes, estas mensagens que são trazidas geralmente são estranhas às preocupações habituais que o médium tem. E também, muitas vezes, fora do conhecimento que o médium vem. Então, aí Kardec nos mostra que ele vai bem além da inteligência do médium, né? O médium muitas vezes não alcança aquilo que o espírito comunicante ele nos traz. Ele traz a mensagem para aquele que está ouvindo e ele mesmo muitas vezes não sabe que está trazendo aquela mensagem. Ele raramente se lembra daquilo que ele trouxe, da mensagem que ele trouxe. E assim a voz do médium serve somente de instrumento para que o espírito traga aquela mensagem, para que o espírito chegue em quem é necessário, contando o que está acontecendo para ou receber ajuda ou trazer conhecimentos aqui para a Terra. Então, ele fala o seguinte, como da mesma forma do que no médium audiente, o médium falante, ele traz a comunicação.
para servir para que o outro que está ouvindo interprete, ajude e faça o que é necessário com aquela informação. E também ele nos traz que nem sempre a passividade do médium falante é total, ela pode ser também parcial. Então, há os que têm a intuição dos que estão dizendo, então o médium falante, muitas vezes, ele tem uma intuição do que ele está falando, mas essa intuição é no momento em que ele já está trazendo a palavra, ela não aparece antes para ele falar, é no momento da palavra que ele começa a perceber o que está falando. E também aqui ele faz uma ressalva que os médiuns falantes muitas vezes são chamados de médiuns de incorporação. No meio espírita, muitas vezes usam esse termo. E aqui ele faz uma diferença, né? Que os médiuns inconscientes, que seriam esses que são chamados de incorporação, eles não se recordam da mensagem que trouxe. Mas que é muito importante que todos nós estejamos com isso bem claro, de que este termo incorporação não significa que o espírito incorpora ou entra no corpo do médium. Então, estes são os médiuns inconscientes que trazem esta mensagem sem ter a consciência, sem saber o que estão falando. Então, a palavra incorporação, ela não é muito adequada, mas ela é ainda muito usada. Então, ele fala o seguinte, que esta comunicação, que dá também em todos os médiuns e em maior expansão perispirítica no médium inconsciente, ele fala que se dá entre perispírito, as comunicações são entre os perispíritos. Então, o perispírito do médium se expande, entra em contato com o perispírito, entra em contato com o espírito comunicante e traz esta mensagem pelo órgão que está sendo acionado, que nesse caso seriam as cordas vocais. Então, Kardec nos traz aqui, e Herculano Pires também, ele faz numa nota, na tradução do livro dos médiuns, que estas provas, evidencia que o espírito comunicante não tem nada a ver com o médium. É uma prova realmente da comunicação desse espírito. E ele lembra de vários casos da bibliografia mediúnica que, como nos são trazidas muitas informações sem que haja conhecimento do médium. O médium não tem aquele conhecimento específico que em muitos momentos ele traz essa comunicação. E ele fala também que a voz do médium, as cordas vocais do médium, servem somente de instrumento para o espírito trazer a comunicação que ele quer dar. E também que serve para conversar com outras pessoas, como a gente faz uns com os outros. Nós usamos as nossas cordas vocais para nos expressarmos uns com os outros. E ainda ele fala que nem sempre a passividade do médium falante é completa, porque muitas vezes eles têm a intuição do que está sendo falado e outras vezes eles não conhecem nada. Então, que toda essa comunicação que nós vamos agora estudar a partir da semana que vem, nós vamos ver vários tipos de comunicação dos médiuns falantes ou da psicografia, para a gente detalhar bem, para que cada um possa distinguir e saber qual é o seu dom mediúnico. Então, hoje, o que a gente gostaria de trazer é essa diferença entre o médium audiente, que ele ouve e fala, e aqui não. Aqui ele só fala, mas geralmente ele não ouve, ele toma conhecimento da mensagem a hora que ela está sendo trazida naquela comunicação, naquele momento. Então, é mais para a gente dar um início, para que a gente possa, semana que vem, continuar falando sobre psicografia. Agora, psicofonia.
Agora é com você, Fábio. Obrigado, Beatriz. Pessoal, boa noite de novo. A gente vai então hoje falar um pouquinho sobre o capítulo 10, a experiência de Joel. Mas antes disso eu vou só retomar um pouquinho o que aconteceu no capítulo 9, tá? Que tinha como título Ouvindo Impressões. Então no capítulo 9 o André, ele ainda continua lá no centro de mensageiros, dentro do Ministério das Comunicações, lá em Nosso Lar, né, em companhia de Vicente. E ele está ouvindo uma série de histórias dos irmãos que se encontram no local. O que a gente tira aí de principais lições do capítulo 9, né, das histórias que eles ouviram, né? Eles ouviram sobre a dificuldade em seguir com as tarefas mediúnicas quando não se tem o apoio da família, ou até mesmo quando a família é contrária às tarefas. Eles ouviram também sobre a importância da preparação antes da encarnação no mundo espiritual, mas também a dificuldade em seguir quando no mundo encarnado. Nós vamos falar bastante na lição de hoje sobre isso também. O impacto que o medo e a desconfiança podem ter no trabalho terreno, a importância e os cuidados que temos que ter ao seguirmos o trabalho terreno junto a um companheiro, que é assim, é uma bênção você ter um companheiro encarnado, vivenciando essa vida aqui na Terra com você. Mas esse companheiro também não pode ser uma muleta, você não pode ficar dependente dele, né? Isso é muito importante. E por fim, a importância em dar o exemplo, ser obediente, otimista, perseverante, ao invés de somente ensinar. É o famoso, você tem que ter ações e não somente falar, certo? Então, pessoal, dando início hoje, efetivamente, à experiência de Joel, capítulo 10, o Vicente e o André, eles continuam, então, caminhando dentro do Ministério das Comunicações. Em certo momento, eles se deparam com um senhor de uma fisionomia muito simpática, mas ao mesmo tempo com um sorriso melancólico, triste. E o André também percebe uma situação que ele tem a percepção de ser uma pessoa que está saindo de uma enfermidade, que está passando por um tratamento, como se fosse uma pessoa que não tivesse com a totalidade das suas forças. Nesse momento, então, Vicente se aproxima, o nome dele é Joel, que é o nome do nosso capítulo, e começa a conversar com esse senhor. E começa perguntando se as vertigens que ele estava tendo haviam cessado. E esse senhor, de uma maneira muito gentil, comenta que, graças aos trabalhos magnéticos que ele está passando nos gabinetes de socorro do Ministério do Auxílio, ele tem melhorado bastante, apesar das vertigens ainda não terem cedido, mas que a questão de afligirem o coração já não está mais tão forte como estava anteriormente. Depois vocês vão entender um pouquinho do que ele estava falando. Aqui tem um ponto muito importante para a gente fazer um parênteses, tá? Que é a questão dos trabalhos magnéticos que são feitos lá em Nosso Lar, tá? Que na verdade é muito semelhante aos trabalhos magnéticos que são feitos aqui na Terra também. Por exemplo, quando nós tomamos um passe. Mas imaginem que lá nós estamos falando do mundo espiritual, né? Então nós não temos nem esse invólucro carnal que nós temos aqui, o nosso corpo na Terra. Então imagina a pureza e a potência desses tratamentos magnéticos que são feitos lá, no intuito de reequilibrar o espírito dos nossos irmãos. Então isso é muito importante, a gente saber que existe esse tipo de trabalho, que é tanto feito aqui na Terra, quanto também é feito no mundo espiritual. Dando sequência, então, antes do Joel começar a contar a sua história, assim como eles estavam ouvindo as outras histórias dos outros irmãos, Vicente faz um comentário com André Luiz. E diz para o André Luiz que o Joel ele passou por muito tempo nas zonas umbralinas, nas regiões inferiores. E que da última encarnação que ele teve na Terra, após a desencarnação, ele veio com uma moléstia.
que eles dizem que são alucinações estranhas referentes ao passado. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente, que a gente vai adentrar um pouquinho mais nesse ponto, mas isso mostra, né, que as ações que ele teve durante a encarnação dele acabaram por refletir até mesmo quando desencarnado. E ao final do capítulo vocês vão entender direitinho por que essas questões estão se dando. Então ele inicia efetivamente o seu relato e comenta que a missão que ele deveria ter na encarnação exigiria dele uma sensibilidade muito apurada. E que antes dele encarnar, foi feito um trabalho muito forte de apuração dessa sensibilidade, através do Ministério do Esclarecimento, bem como todos os requisitos que ele precisava para cumprir com mérito os deveres que ele assumiu na encarnação que ele iria passar na Terra. Aqui também um outro ponto interessante de a gente citar, que todos nós recebemos a preparação necessária, as ferramentas necessárias antes de encarnar, para que nós venhamos preparados para as missões que nós assumimos ou para as missões que nos foram dadas. Então, assim, isso é um consolo muito grande para a gente, porque a gente não vem desamparado para a Terra, a gente vem totalmente amparado. Por mais que muitos de nós não tenhamos mais, talvez, essa sensibilidade quando encarnados, eles continuam nos apoiando o tempo inteiro, durante toda a nossa encarnação. E ele comenta, o Joel, então, que apesar de toda essa preparação que ele recebeu, essa preparação especial, por causa dessa sensibilidade que ele precisaria ter aqui na Terra, infelizmente ele fracassou. Porque ele não fez o uso correto dessa sensibilidade, ele fez o mau uso dela. Ao invés de ele utilizar essa alta sensibilidade que ele adquiriu, que ele veio preparado para a Terra, em pró do próximo, ele usou em interesse próprio. Um pouquinho mais para frente a gente vai entender bem isso, tá? E aí ele começa a explicar um pouquinho mais o que seria essa sensibilidade apurada que ele recebeu, tá? E aí tem um trecho super interessante do livro que diz: Deus concede a sensibilidade apurada como uma espécie de lente de aumento poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Então, é uma oportunidade ele teve uma amplificação de todos os sentidos para poder entender um pouquinho melhor as situações que ele passava na Terra, e vocês vão entender um pouquinho mais para frente exatamente o que era isso, tá? Novamente ele cita que, então, ele, apesar de ter tido essa dilatação da sua sensibilidade, ter tido essa lente de aumento para que ele tivesse uma compreensão da vida muito melhor do que normalmente nós encarnados teríamos, ele fracassou. Porque ele usou esse dom para dilatar as suas próprias sensações. E é interessante que ele fala, porque ele estava empolgado pela curiosidade doentia. No quadro desses trabalhos mediúnicos que ele recebeu, que seriam da missão dele aqui na Terra, estava a questão da recordação das vidas passadas. No estudo de esclarecer o coletivo, de esclarecer tanto a ele quanto aos irmãos necessitados e beneficiar a quem precisasse. Tá? No início, ele teve toda uma boa vontade, um amparo, uma sinergia muito grande com os espíritos de luz, uma determinação muito grande em seguir efetivamente o que tinha sido traçado para ele como missão na Terra. Estava repleto de boas intenções e propósitos sagrados. Contudo, e aí mostra, pessoal, que apesar de toda a preparação que a gente recebe, a gente tem que tomar muito cuidado para nós não nos desviarmos. Quando ele inicia efetivamente os seus trabalhos mediúnicos, que ele começa a recordar lembranças da penúltima encarnação na Terra dele, e ele até cita ele cita exatamente o que ele recordou.
Ele cita que ele foi um padre de nome Monsenhor Alejandro Pizarro e que ele vivera nos últimos dias da Inquisição Espanhola. E ele começa a citar isso para dizer que quando ele começou a ter essa percepção desses detalhes, a vislumbrar esse passado que pertencia a ele, que pertencia à história dele, ele começou a vivenciar uma série de sensações que iniciaram esse desvio do caminho de ajudar o próximo e de viver trabalhando para si mesmo, tá? E aqui o livro faz até uma comparação muito interessante. Ela compara com o uso do álcool, tá? Que te embriaga os sentimentos, os sentidos. Então, ele começou a utilizar e a vivenciar uma sensação que era desconhecida para ele, e isso tornou-se como se fosse um vício, uma necessidade diferente de ajudar o próximo, e sim de suprir uma curiosidade, de suprir interesses próprios dele. E aí aqui vocês vão entender, essa mediunidade dele é o que a gente conhece como clarividência, tá? E aqui eu faço um break também. O que seria clarividência, né, pessoal? A clarividência é um pouco diferente da vidência, tá? A vidência você costuma ver o que está próximo a você vê coisas do presente, é uma visão mais ligada à questão da visão em si. A clarividência é diferente. Você vê com a mente. Então, a clarividência, você pode ver fatos do passado, fatos do presente, fatos do futuro, a famosa premonição que alguns falam, né? E é um pouco diferente porque a clarividência é como se você transportasse a sua mente para uma situação que aconteceu, que vai citar várias vezes aqui durante o capítulo, como que se você pudesse ver como um espectador o que aconteceu numa vida passada. E não só ver, você consegue sentir, você consegue ouvir. Então, aquelas sensações que aconteceram, sejam sensações boas ou ruins, você consegue ver, sentir, como se fosse um filme, um espectador. E, gente, imagina acontecer isso com ele. Ele começou, então, a ter essa sensação deturpada, essa busca por um interesse próprio, e cada vez mais isso se desenvolvendo, ele buscando entender mais o que estava acontecendo com ele, entender essas visões que ele tinha do passado, entender como ele poderia usar essa clarividência, tá? Em vez de ele fazer isso para o próximo, ele começou a usar isso muito para si próprio. E aqui até fala, né, que ele teve um dispêndio de tempo enorme focando em rever seus companheiros visíveis e invisíveis desta encarnação. Ele queria localizar eles no tempo, ele queria descobrir suas biografias, onde eles estavam, o que havia acontecido com eles. Imagina, eles sabiam quem eram os amigos, quem eram as desavenças, quem eram as pessoas dessa penúltima encarnação dele, e ele inclusive começou a procurá-las na atual encarnação, para ver se eles haviam encarnado, o que havia acontecido com eles. Então, assim, uma curiosidade muito fora de uso dessa mediunidade em prol do próximo. Lembrando, gente, que é um ponto muito importante também, a mediunidade, ela não é um dom, né? A mediunidade é o resgate de dívidas que a gente tem no passado. Então, todo mundo vem com suas missões, suas ferramentas. A mediunidade que ele tinha era uma ferramenta para ele ter sucesso no resgate das dívidas que ele tinha no passado e para ajudar o próximo. Tem pessoas que vêm com uma mediunidade apurada, tem pessoas que vêm com alguma deficiência física. Cada um vem com as ferramentas e desafios próprios para o que tem que acertar de dívidas do passado em prol da sua evolução. Então, assim, a gente nunca deve considerar a mediunidade como dom, e sim uma ferramenta para resgatar dívidas do passado, tá? Que era algo que ele acabou perdendo essa percepção, né? Que ele ganhou uma bela de uma ferramenta para ajudar a ele próprio e a muitas pessoas e se desviou desse caminho. E imagina
que assim, ele não conseguiria fazer a utilização da clarividência sem a ajuda dos irmãos desencarnados, dos espíritos. E a partir do momento que ele se desviou do caminho de ajudar o próximo, ele começou a ter contato com espíritos que não queriam mesmo que ele ajudasse o próximo, e sim que foram fomentando cada vez mais esse interesse próprio, essa curiosidade dele. Outro ponto importante também, pessoal, é que ele não fez o mal para o próximo, mas ele não fez o bem. Ele usou essa ferramenta simplesmente para ele mesmo. Então ele deixou de fazer o bem, ele deixou de cumprir com uma missão que ele tinha sido preparado e ele tinha acordado antes de encarnar. Outro ponto super importante e interessante é que com o desenvolvimento da mediunidade dele, a percepção do áudio, a audição psíquica dele se desenvolveu muito. E além dele ter essa percepção mais apurada quando ele retornava, por exemplo, para ver essa penúltima encarnação dele, ele começou também a ouvir e ter uma percepção muito clara dos espíritos desencarnados falando para ele, alertando a ele para que ele voltasse para o caminho pelo qual ele tinha se comprometido antes de encarnar e parasse de usar a mediunidade em favor próprio. Isso é muito claro para ele, ele cita isso. E além disso, é super interessante também notar que ele, além dos espíritos desencarnados, ele participava, quando encarnado, de um grupo espírita, que existiam pessoas desse grupo espírita que estavam também o tempo inteiro alertando ele para que ele utilizasse esses dons em prol do próximo. A casa em que ele trabalhava, ela fazia instruções evangélicas semanais, ela possuía um abrigo de órfãos e um ambulatório início de operação. Então, assim, não faltaram oportunidades de usar a mediunidade em prol do próximo. Então, mesmo com todos esses alertas, infelizmente, o Joel, ele sempre buscou suprir essa vaidade, essa necessidade, essa curiosidade dele, em vez de ajudar os próximos. Ele cada vez mais se distanciou da doutrina. Ele até atendia a espiritualidade, alguns irmãos, mas muito ligado a essa história precedente dele, da outra encarnação. Ele cita alguns exemplos super interessantes do que ele vivenciava dessa época da Antiga Inquisição. Então ele cita 2 casos no livro, que é o do Higino de Salcedo, que ele foi, na época da Inquisição, um grande proprietário de terras, que lhe protegeu das autoridades da Espanha, que estava reencarnado junto com ele também como proletariado inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Então vocês veem um caso, né, de um espírito que viveu naquela época como ele viveu, na Inquisição Espanhola. Ele foi provavelmente uma pessoa muito abonada, rica, mas que tinha agido no bem, né? Protegeu o Joel das autoridades da Espanha. E ele retornou nessa encarnação como um trabalhador que provavelmente tinha muitas dificuldades financeiras, super inteligente, que ele trouxe talvez isso da última encarnação, e honesto. Então aqui mostra que claramente as atitudes de uma vida, né, de uma encarnação, elas têm reflexo na outra. Ele cita um outro caso que aí é bem diferente, que é o Gaspar de Lorenzo, que foi um ardiloso e cruel inquisidor, tá? Mas que ele queria muito bem, né? Não é porque o inquisidor era uma pessoa ruim, que ele também não tinha seus amigos, e por acaso o Joel era um amigo dele, que tinha reencarnado também, mas como cego e paralítico. E aqui também reforça essa questão, né, da gente retomar as dívidas do passado e tentar transpô-las, né, superar esse desafio, evoluir. E mostra 2 situações bem diferentes, né, do Higino de Salcedo e a do Gaspar. A do Gaspar, a ferramenta de evolução, a ferramenta de melhoria dele nessa última encarnação que o Joel estava com ele, foi ser um cego paralítico. E olha que bom que seria, pessoal,
se o Joel tivesse utilizado essa mediunidade da clarividência, por exemplo, para tentar ajudar um Gaspar de Lorenzo, explicando para ele o porquê de talvez ele estar passando por tudo isso, de ser cego, de ser paralítico, de tentar fazer algum trabalho de consolo, de tentar fazer algum trabalho de fazê-lo entender o porquê dessa situação. Imaginem que como essa ferramenta da clarividência era tão poderosa. Imagina que você tem 2 irmãos que são brigados e você consegue retomar o passado e entender o porquê que eles têm essa desavença. E você volta aqui no presente e tenta de uma maneira explicar todo o porquê de uma desavença. Talvez esses irmãos tenham uma nova percepção do porquê das brigas, do porquê daqueles acontecimentos e tentem se reconciliar. Então, assim, ele tinha uma ferramenta muito poderosa para ajudar o próximo. Infelizmente, ele não agiu dessa maneira. Tá? Então, ele passou toda a encarnação de surpresa em surpresa, sensação em sensação, e não aproveitou a oportunidade. Por essas ações, a gente já está terminando, tá, pessoal? Por essas ações que ele tomou como encarnado, a sua mente se desequilibrou muito e ele ficou acometido dessas alucinações que a gente citou no começo do capítulo e perturbações, e que ele levou até quando desencarnado, já tanto no tempo que ele passou no umbral, quanto já em nosso lar. E aí é super interessante, para finalizar, que o Joel, no finalzinho do capítulo, ele tem uma dessas vertigens, ele quase cai no chão, ele entra em um transe, e isso demonstra que exatamente essa questão das alucinações. Ele do nada retomou para o passado, para aqueles sentimentos, para o que ele foi, para o que ele vivenciou, e a única maneira de ele voltar foi o Vicente tomando uma atitude e falando: Joel, não se entregue às impressões do passado, como se desse um chacoalhão dele e pedisse para ele voltar. Então vocês conseguem perceber o quanto as atitudes que ele tomou na encarnação acabaram por afetar a sua mente até no mundo espiritual. E o capítulo acaba com o Joel voltando ao normal. Obrigado. Muito bom, Fábio. Obrigada. Temos perguntas? Sim. Pergunta do Leandro. Boa noite a todos. Ser médium é uma missão ou resgate? É um resgate. E missão. Missão, isso, na verdade é os dois. São os dois. Nós vamos tentar equilibrar tudo aquilo que a gente desequilibrou com as ferramentas que serão trazidas, para que nós traremos de lá, e mais uma missão do médium que ele tem de evoluir e trazer esses ensinamentos para divulgar para muitos, né? Mas nunca ninguém deve se vangloriar de ser médium, né? Porque isso é uma ferramenta de resgate das dívidas. Mais alguma? Mais uma pergunta do Leandro. O que percebo neste capítulo é que sempre que aqui voltamos, existe uma programação da qual participamos, mas quando aqui chegamos, somos ajudados e amparados. Mas também temos que fazer a nossa parte. E aí que entra o livre-arbítrio e podemos desviar completamente de nossa missão e resgate. Mas mesmo diante do erro, ainda temos a chance de mudar nossos atos e escrever um novo capítulo. Perfeito, exatamente, né? É exatamente o que aconteceu com o Joel, né? Ele se desviou do caminho na Terra, foi o livre-arbítrio dele. E quando desencarnado, na verdade, ele estava retomando o caminho que ele deveria, já com um novo pensamento, entendendo o que aconteceu, o que ele errou, e provavelmente numa próxima encarnação, talvez ele tivesse a percepção um pouco mais apurado, um pouco mais evoluído, e talvez não se desviasse novamente. Mas é exatamente que é o exemplo, o Leandro exemplificou exatamente o que a gente leu nesse capítulo. Mais alguma pergunta?
Boa noite a todos os queridíssimos irmãos, Deise linda, Fábio. Vamos lá. Como o Fábio até mencionou aqui no estudo, né, que sim, todos nós recebemos todas as ferramentas, todos os meios para executarmos, né, as nossas tarefas. Isso certamente é um verdadeiro estímulo. Mas ao ouvir tantos relatos, não só dos mensageiros, mas de outros autores, livros, nossa, dá um frio na barriga, né? Porque ter a certeza de dar conta do recado lá no plano, num meio sem as adversidades, né? Daqui nos encoraja quando estamos lá, mas depois, ao menos para mim, eu vou escutando essas histórias e parece que o frio na minha barriga aumenta em vez de diminuir. Eu acho que, na verdade, assim, isso é citado até no comecinho ali, né, no capítulo 9, a questão do medo, né? Quando você está lá no mundo espiritual, você tem todo um amparo energético, de vibracional. E quando você vem para a Terra, aqui você tem as influências tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Mas o segredo está na nossa fé, né? Na nossa certeza, principalmente para nós que estamos estudando, que estamos aprendendo, de que nós nunca estamos desamparados. Nós sempre temos ajuda e tudo o que a gente precisava para vencer os nossos desafios já foi construído e nos foi dado, ou vai ser nos dado durante a nossa vida. Se a gente tiver isso dentro do nosso coração, a gente pode ter a certeza de que a gente consegue vencer todos os desafios que vão colocar na nossa vida. É lógico, aqui encarnado nós passamos por todos esses sentimentos, né? Mas se a gente tiver fé e acreditar, não tenha dúvida que no final vai dar certo. Doro, a gente tem Jesus aí, né? Não faça aos outros o que não gostaria que nos fosse feito, que seria um ensinamento que deveria estar junto de nós o tempo todo, né? Por a gente não sentir esse medo, para a gente ter mais segurança no que a gente faz. E o Evangelho de hoje, quando ele fala no dever, ele traz uma coisa semelhante. Ele fala o seguinte, que o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então, se a gente tiver isso como uma medida, né, eu estou prejudicando o outro, e ele fala, e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmo. Então, a gente cuidar disso, né, cuidar de não ferir o próximo, fazer o que precisamos fazer da melhor forma que a gente já compreendeu que deve ser feito, e seguir em frente, né? Porque Deus é muito grande, é misericordioso e Ele vê o coração de cada um também. Então, se no nosso coração tiver a boa vontade e se nos nossos atos nós não estivermos pensando em prejudicar o outro, ou então verificar sempre antes o que vai fazer para não prejudicar o outro, está tudo certo, não precisa ter medo, não. Pergunta da Dona Mari. Só a mediunidade é suficiente para resgatarmos as nossas dívidas do passado? Com certeza não, né? Eu acho que a mediunidade é uma das ferramentas, mas uma série de coisas vão acontecer na nossa vida, de desafios, que talvez não estejam diretamente ligados à mediunidade e que a gente vai ter que superar, a gente vai ter que aprender com eles. Mas a mediunidade é uma das ferramentas. A mediunidade é um dom, né, que nós temos. E para usá-la direito, nós necessitamos desenvolvê-la com Jesus. Então, nós precisamos conhecer para poder utilizá-la, né? Temos que conhecer sempre. Pergunta da Eduarda. Boa noite. Quando temos o dom de médium, né, da mediunidade, e não cuidamos em desenvolver, podemos voltar em outra encarnação com o mesmo dom? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Geralmente sim, né? A semana passada nós contamos um caso aqui daquele senhor que morava perto do centro e ele tinha esse dom para desenvolver e não desenvolveu.
Então, na outra encarnação, ele voltou morando bem longe e tendo que desenvolver, né? Com mais dificuldades. Então, se nós deixarmos de fazer alguma coisa, na próxima vai acarretar vai ser um pouquinho mais difícil, mas vai ter todas as condições necessárias para cumprir. Pode ver. Eu gostaria de saber se sobre o tipo de mediunidade, né? Eu quero saber se o médium intuitivo está sempre, a mediunidade da intuição está sempre ligada à psicofonia? Não. Se eu recebo a intuição, eu entendo o médium intuitivo como aquele que está comunicando alguma coisa por meio da sua intuição. Sim, mas pode ser psicografia, pode ser psicofonia. Entendi. Ah? Tá. Quando é a psicofonia, é sempre por meio da intuição. Esse Vem tipo a de psicofonia. E você já fala, né? Ele ativa a sua corda não vocal. Passa direto. Passa direto, né? Então, você, na intuição, você vai ficar sabendo na hora que você está falando. Tá? Aquilo que está sendo dito. Isso. Obrigada. Mas muitas vezes também, viu, Ana? No caso da sua profissão, né? Então, ou de todas as profissões. A intuição vem relembrando aspectos que às vezes você não estava pensando na hora. Então, quando a gente trabalha, quando a gente se prepara para chegar na oficina de trabalho, né, com uma prece, sempre tem um protetor que nos ajuda, né? Então, ele é que nos intui no que fazer, em como reagir, não é? Então, isso é importante. Então, são os caminhos que a gente vai na hora fazendo, né? Até um atendente, por mais simples que seja a tarefa, ele recebe a intuição e aquilo pode sair melhor, aquele trabalho, né? Ok, Aqui, obrigada. no médium falante, é mais quando ele serve de comunicador ali. Ele está trazendo e um outro está ouvindo. Nesse caso, você está sentindo aquilo que você precisa fazer para ajudar quem está na sua frente. E também isso acontece muitas vezes conosco, né? Com todos os médiuns, em várias ocasiões também durante o dia, a gente é sempre intuído para fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, né? Okay. Obrigada. Pergunta do Leandro. Poderia nos falar um pouco mais da misericórdia divina diante daqueles que, mesmo preparados, fracassam em suas missões? Leandro, nós vamos ver, né, em todo esse capítulo dos mensageiros, eles vão nos trazer muitas falhas de vários tipos, né, que se perderam em alguma dessas encarnações aí. E sempre nós vamos ver a misericórdia nos dando outra chance. Então, não é porque nós perdemos alguma coisa numa vida e vamos ter que repeti-la na próxima, que não teremos as condições necessárias. Então, Deus nos dará todas as condições necessárias, né, pela sua misericórdia, para que consigamos cumpri-la. Muitas vezes com pouco mais de dificuldade, que é o que a gente está vendo que está acontecendo. Mas Ele sempre vai nos dar todo o apoio, toda a condição, todos os mentores, os amigos que vão nos acompanhar, tanto encarnados como desencarnados, para que a gente cumpra a missão aqui na Terra. E a misericórdia de Deus é tão grande, né? Que nunca é tarde para você começar, nunca é tarde para você mudar. E por mais que você tropece, Ele vai te amparar, vai te apoiar, quantas vezes for necessário, para você crescer, para você evoluir, para você mudar. Fábio, a misericórdia também, no caso do Joel, ele ter voltado para o mesmo lugar, né, onde ele teve o preparo e tudo. Sim. Só que voltou amargurado, né? Sim. Vencido, sim, com remorso, né? Isso aí fala um pouquinho desse sentimento dele ali de derrotado, né? Depois sim, de uma... Imagina, pessoal, que ele teve toda aquela preparação,
ele foi todo motivado, quando ele iniciou, como a gente citou, os trabalhos encarnado, ele estava no caminho certo e acabou que o livre-arbítrio dele desviou ele do caminho. E talvez aquela percepção, aquelas lembranças, aquele comprometimento que ele teve quando desencarnado, antes de encarnar, ele não lembrava, logicamente, quando ele estava ali vivendo, né, aqui na Terra encarnado. Quando ele desencarnou, imagina que ele lembrou de todo o compromisso, do que ele poderia ter feito, das pessoas que ele poderia ter ajudado. Imagina o arrependimento, o sentimento que ele teve de amargura, de ter perdido a oportunidade de ter feito tão bem para o próximo, de ter resgatado tantas coisas que talvez ele tenha feito no passado, né? Ele foi um padre na época da Inquisição, então talvez ele tenha feito bastante coisa errada. Ele teve uma oportunidade abençoada para resgatar essas dívidas e ele não resgatou. Então, assim, eu acho que a pessoa que mais cobra a gente somos nós mesmos, gente. É a culpa que você sente por não ter feito as coisas que você gostaria de ter feito. Então, assim, esse sentimento foi muito forte para ele quando ele voltou. E como o Renato disse, né, ele teve uma bênção, né, porque ele foi preparado num lugar, encarnou e voltou para o mesmo lugar que ele tinha sido preparado. Mesmo tendo fracassado. Mesmo tendo fracassado. Novamente, falando o que a Deise falou, né, a questão da misericórdia de Deus. Temos mais perguntas. Pergunta da Eduarda. A clarividência que o Fábio falou são flashes que às vezes temos em uma determinada situação que parece que já vivemos e acontece logo depois? Não, quer falar disso? Muitas vezes não, né? A maioria das vezes não. Esses flashes são os inputs do passado, são tendências que voltam, né, para nos avisar de que devemos mudar alguma coisa. A clarividência, ela pode, sim, ela vai mostrar fatos completos, como a gente viu aqui nos casos que o Fábio relatou, né? Toda a vivência, todo o enfoque que teve em torno daquela relação. O que acontece para o passado é isso. Para o futuro, essa visão do futuro, ela pode ou não acontecer. Então, quando tem alguma visão de alguma coisa que pode acontecer, muitas vezes é para que nós tenhamos condições de ajudar para que aquilo não aconteça, para que seja feito de forma diferente. Tudo bem? Fábio, então, acabou as perguntas? Então, as suas considerações agora. Então, primeiro, pessoal, obrigado. Eu acho que tem 2 pontos super importantes nesse capítulo, que é a questão de tenho muita fé nas suas missões, tenho muita fé no seu caminho aqui na Terra, porque nós estamos amparados e nós fomos muito bem preparados para enfrentar tudo isso. Só que aí vem o segundo ponto, olhar e vigiar o tempo inteiro, porque o nosso livre-arbítrio, às vezes, nos leva por caminhos que nós não deveríamos seguir. Então, o tempo inteiro, por mais que frequentemos, que tenhamos um lar super bem harmonizado, que frequentemos uma casa espírita ou qualquer outra igreja, enfim, que estejamos na teoria num caminho do bem, no caminho do amor, mesmo assim, olhar e vigiar o tempo inteiro, porque a gente pode tropeçar a qualquer momento de nossa vida. Então, foco, esperança, fé, sintam-se amparados porque vocês estão amparados. Obrigada, Flávia. Então, nesse momento, agradecendo ao Divino Mestre a oportunidade bendita do estudo, para que possamos trocar as nossas impressões, para que possamos fortalecer-nos no caminho que temos que seguir. Vamos, neste momento, mais uma vez, unir os nossos corações num grande elo de amor, a pulsar paz, força, coragem, fé e esperança.
E vamos depositar os nossos corações junto ao nosso Mestre Jesus, para rogar-lhe, Senhor, que junte ao seu coração misericordioso e que possas derramar em bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por todas as criaturas, por toda a criação. Onde houver uma dor, seja ela do corpo físico ou do espírito, que a sua luz, Mestre amado, possa envolver, fortalecendo a cada um. Rogamos que as suas bênçãos de paz, de luz, possam alcançar todos os nossos governantes, para que busquem a paz e o entendimento, que ela seja derramada em nosso país, pátria do Evangelho, coração do mundo, para que haja entendimento e amor entre os nossos governantes. Rogamos por todo o povo brasileiro, por todos aqueles que neste momento estão passando pelas dores do corpo, pelas dores da alma. Rogamos pelos aqueles que estão hospitalizados ou doentes em seus lares, por todos os idosos nos asilos, nos lares sozinhos, por todas as crianças, para que eles possam sair fortalecidos no bem. E rogamos, Mestre amado, por todos nós, pelos nossos vizinhos, parentes, amigos, por esta casa que nos acolhe, pelos seus dirigentes, pelos vizinhos, por todos os assistidos, por todos aqueles que seu nome se encontram em nossos pedidos de oração. Que o lenitivo do seu amor, Senhor, possa chegar em cada coração. E assim, Mestre, rogamos que possas derramar em cada um de nós calma, esperança, muita luz, amor nos corações, muita alegria de viver, boa vontade e esperança para que possamos caminhar contigo no seu Evangelho de amor. E assim, Mestre, lhe rogamos que nos leve mais uma vez até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E a nossa Mãe Santíssima, rogamos, Senhora, que nos envolva no seu manto de luz, de paz e de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser.